Oi, gente. Eu me chamo Flávio Severo, sou formado em Técnico de Alimentos pelo Instituto Federal de Sergipe e hoje eu venho aqui falar um pouco a vocês sobre o armazenamento de alimentos. Primeiramente, para que é essencial o armazenamento de alimentos? Para inibir ou retardar a proliferação dos micro-organismos, evitando assim os apodrecimentos, o apodrecimento rápido do nosso alimento. E nós também evitando consumir alimentos que sejam estragados, né, causando assim dores intestinais, coisas do tipo, e aumentando a sua vida de prateleira, né, dando mais tempo para a gente consumir esse produto. E qual a melhor embalagem que a gente deve armazenar os nossos alimentos? Primeiramente eu digo uma embalagem de plástico, parecida com essa aqui, que esteja a tampa e que seja transparente. É essencial que seja transparente porque quando você abrir sua geladeira, você não vai precisar ficar procurando, destampando todas as vasilhas para saber qual alimento você quer. Quando ela é transparente, já vai estar bem visível qual alimento. Então não é essencial você estar nessa procura destampando, fazendo com que a geladeira fique mais tempo aberta e aumentando o calor interno dela. Então é essencial que sejam em vasilhas transparentes. Outra vasilha muito boa também é a vasilha de vidro e principalmente que esteja com tampa. É essencial todas terem com tampa, que vedem bem a vasilha para que nosso alimento seja bem armazenado. E também as sacolas plásticas, certo? São muito boas. Tem também as sacolas melhores que essas, ainda têm com vedação. Elas são muito boas. Não é muito bom que seja aquelas sacolas muito finas. Por que não é muito bom? Porque, por exemplo, quando a gente for armazenar no congelador, essas sacolas podem se rasgar e expondo o nosso produto à refrigeração, acontecendo várias reações que eu vou dizer um pouquinho no final. As embalagens industrializadas. Bom, aqueles produtos não perecíveis. Primeiramente, a gente tem que estar de olho na validade do nosso produto. Muitas pessoas dizem, depois de 30 dias eu ainda tenho 30 dias para consumir esse produto. Mas é mito, não é verdade, gente. Não se tem 30 dias para consumir o produto. Quando a empresa ela coloca a validade até X dias, é porque a partir daqueles X dias, o produto ele começou a sofrer alguma alteração, que não vai ser muito boa para a gente. Por isso é essencial que a gente consuma o alimento dentro do prazo de validade. Outro fato, tem gente que gosta de colocar açúcar, por exemplo, na geladeira. Não é essencial o armazenamento do açúcar na geladeira, certo? O açúcar ele é um produto não perecível e ele tem uma durabilidade e o seu armazenamento pode ser feito em temperatura ambiente. Porém, se você quiser colocar em outras vasilhas, certo? Como tem gente que gosta de colocar nos potes de vidro, não tem problema algum, certo? O armazenamento na geladeira. Temos que tomar bastante cuidado com esse armazenamento, por conta da sua temperatura, que influencia bastante nos nossos produtos, nos nossos alimentos, certo? Temos que tomar vários cuidados. Um deles é o quê? Não ficar com a geladeira aberta muito tempo. Por que não ficar? Porque a temperatura externa vai influenciar na temperatura interna. Se for o caso de você trabalhar abrindo muito a geladeira, aí você deve diminuir a temperatura da geladeira, porque já vai ser apropriada para isso. Do contrário, não é muito bom ficar com a geladeira aberta assim, porque vai variar e os micro-organismos vão gostar do aumento dessa temperatura, já que eles gostam de uma temperatura próxima ao ambiente. Outra coisa é, os alimentos mais úmidos temos que ter bastante cuidado. Por que cuidado com esses alimentos úmidos? Primeiramente, eles têm uma alta atividade de água que os micro-organismos vão gostar bastante. E outra coisa, se a gente deixar esses alimentos expostos, né, sem uma vedação, sem nenhuma vasilha ou um saco plástico, esses alimentos eles podem desidratar dentro da geladeira, perdendo as características sensoriais dele. E também não devemos deixar a nossa geladeira muito abarrotada, cheia de coisas, lotada. Por quê? Porque vai modificar a sua temperatura, certo? Modificando a temperatura, os micro-organismos vão gostar, aumentando essa temperatura. Então não podemos deixar a geladeira abarrotada, cheia de coisa, para não ocorrer essa proliferação no interior dela. Então eu não posso nem deixar ela muito tempo aberta, tenho que ter cuidado com os alimentos úmidos,
não posso deixar muito cheia. Então, como eu devo organizar a minha geladeira? A organização ela deve ser assim. Na parte superior, a parte mais fria, a parte mais próxima do congelador ou do freezer, é a parte que a gente deve colocar alimentos de consumo imediato. Quais alimentos de consumo imediato? É aquele que você vai consumir durante um tempo de 24 a 72 horas. E também os alimentos que forem derivados lácteos, como iogurtes, queijos, eles devem ficar nessa parte, porque é a parte mais gelada, mais fria. E eles são alimentos mais propícios à proliferação de micro-organismos, então eles devem estar na parte mais fria. A parte média é aqueles alimentos pré-preparados e alimentos e os ovos, por exemplo, devem ficar nessa parte média da geladeira. Não se deve ser colocada na porta, porque na porta da geladeira é a parte que vai ter mais variação de temperatura, certo? Então, e a gente deve evitar essa variação no nosso alimento. Justamente por isso a gente armazena todo na parte central da geladeira e não na porta, certo? A gente deixa para colocar na porta alimentos em conserva ou até vasilhames de água que a gente vai armazenar. E na parte inferior, a parte de baixo, a gente vai colocar os alimentos crus, como as carnes ou legumes e verduras que não foram higienizadas. A gente pode todos colocar nessa parte inferior, parte de baixo da geladeira. Eu queria também destacar aqui sobre o congelamento e descongelamento dos nossos alimentos. Não é muito bom a gente congelar, descongelar e depois congelar o alimento. Primeiramente porque ele vai formar um líquido no descongelamento. E esse líquido é um caldo nutritivo para os micro-organismos. Sabendo assim que vai ter essa proliferação dentro do nosso alimento. E a gente não quer isso quando a gente congela um alimento, certo? Outra coisa é que vai modificar as características sensoriais. Como vou modificar minhas características sensoriais? Porque vai haver a geração de gelo, certo? Modificando assim a textura do nosso produto, o sabor, certo? Então, a gente não quer isso, a gente quer evitar isso, a gente quer o mesmo produto que a gente congelou. Outro fator é que pode ocorrer a queimadura do nosso alimento, certo? Um exemplo é colocando nas sacolinhas muito frágeis. Vai rasgar e vai expor o nosso alimento. E esse alimento exposto, congelando, descongelando, ele vai ocorrer queimaduras, certo? Modificando assim as características dos nossos alimentos, certo? E aqui eu vou deixar para vocês a bibliografia, toda a minha pesquisa, tudo que eu pesquisei, o local que eu pesquisei, certo? Para fazer esse vídeo, eu vou deixar aqui do lado para vocês. E deixo também o meu contato para qualquer dúvida, meu e-mail, meu Instagram, meu telefone, caso vocês precisem. Muito obrigado.